boa tarde a todos. Boa tarde, alunos queridos. Como estão? Tudo certinho? Vamos hoje dar início a mais uma aula de gestão e agricultura, gente. Hoje nós vamos finalizar a parte de fenologia das culturas, né? Com o trabalho, né? O seminário de vocês. Qual é o grupo que já está aí completo, que já pode iniciar aqui para mim? Fenologia da cana-de-açúcar, tem todos aí? Eric? Eric da Silva Camargo, tá por aí? Estamos chegando. Tiago Henrique Santos Bueno. Mas já tem algum pronto? Algum completo para iniciar? Já tem algum grupo que tem todos os alunos presentes? Gente, vale nota. Vocês querem fazer prova, é isso? Ao invés de apresentar o trabalho, que é mais tranquilo? Preferem fazer prova do que apresentar o trabalho, que é muito mais tranquilo? Tem algum grupo que já tem todos os integrantes aí, Adriane? Sim, nós estamos verificando ali as páginas e já vamos começar a apresentar. Tá certo. Isso, eles vão apresentar, vão falar, né? Aqueles pontos que a gente citou. Vocês lembram? Que eu botei lá nos slides? Essa é a primeira nota da disciplina, né? Os primeiros 2 pontos. Depois vocês vão fazer para completar os 5, vai fazer uma avaliação. Muitos alunos faltaram na quinta-feira, tá? Tiveram falta de sindicato de transporte escolar. Ai, que pena. Na sexta-feira, né? E outras coisas de escola. Eles não tiveram ninguém para passar a atividade. Mas tem algum grupo completo aí que possa iniciar? Que a gente pode fazer 2 aulas, 3 grupos agora na primeira aula e 3 grupos na segunda. Tem algum grupo completo? Não está tendo transporte escolar? É isso? Não está tendo? São 2 aulas que temos hoje. Então, são 3 grupos nessa primeira aula e 3 grupos na segunda. Somos 6 grupos. O grupo 2, fenologia do feijão, que vai começar? Tá, eu vou chamar, eu quero ouvir o nome dos alunos. Isadora da Costa Rosa. Isadora, certo. Adriane
Desplanches Cândido. Adriane? Ela não veio. Não veio, tá. Nathalie? Nathalie Heloíse Vaz de Araújo. Estou aqui. Nathalie, posso vê-la? Nathalie. Kaique Gabriel de Jesus Trizotti. Kaique aí, certo. Pietro Tibler Barbiotti. Pietro? Pedro, na verdade, né? Isadora, então, presente, Sinologia do Feijão. Isadora, Nathalie, Kaique, Pietro. Adriane não se encontra. Adriane Desplanches Cândido não se encontra. Tá bem, podem iniciar, gente. Eu vou precisar que vocês façam um pouco de silêncio para eu conseguir ouvir os colegas, tá bem? Na hora da apresentação. Vou precisar muito da colaboração de vocês, tá bom? Ok. Só peço que se eles conseguem fazer um pouquinho de silêncio, os que não estão apresentando, para eu conseguir ouvir eles, tá bom? Agora aquele silêncio. Você fala para você. Tá bom assim? Tá. Tá aí, por favor. Aqui também, menino. Ninguém mais fala. Eles vão começar então. Tá certo. Fase vegetativa. Nessa fase ocorre o crescimento das folhas, caule e raízes. A planta realiza intensa fotossíntese e aumenta seu desenvolvimento. É importante manter a visão de plantas daninhas, pragas e doenças. Fase reprodutiva. A fase reprodutiva inclui o florescimento, formação das vagens e enchimento dos grãos. É considerada a etapa mais importante para a produtividade da cultura, pois qualquer estresse pode reduzir a produção. É o Pedro aí ou o Kaique? Esse é o país. Kaique, tá. Vamos ouvir o Kaique. Áudio para
Kaique, eu preciso te ouvir. Você precisa falar um pouco mais alto. Kaique, ainda estou esperando te ouvir. Está tímido, Kaique? Estamos entre amigos. Você está entre amigos? Tá bom, Pietro. Agora é a conclusão. Concluímos que o feijão é uma cultura muito importante para o Paraná, tanto na alimentação quanto na economia. Conhecer a fase fenológica das plantas, desde a germinação até a fase reprodutiva, é essencial para realizar manejo adequado da cultura. Com o cuidado correto do solo, irrigação, adubação e controle de pragas, é possível obter na produção a melhor qualidade e maior produtividade. Oh, parabéns! Gostei! Parabéns para vocês, viu? Muito bom. Eu vou fazer as considerações na segunda aula, né? Por isso que eu vou fazer as considerações do que eu ouvi de vocês, das apresentações na segunda aula. E a gente vai trazer alguns pontos a mais sobre essas culturas. Muito parabéns, viu? Parabéns a vocês. Qual é o próximo grupo que está pronto? Oi? Qual é o próximo? E da cana-de-açúcar já chegaram todos? Ah, quem são esses? Que grupo é? De que... Agora é o grupo do Nicolas, da Thaís. Então vamos lá, vamos conhecer vocês, né? Conhecer, fazer a chamada, conhecer vocês. Estamos aqui com... Deixa eu pegar aqui a chamada. Estamos aqui com o Nicolas Mateus Cordeiro de Faria. Quem é? O Nicolas? Se apresente. Nicolas, certo. Thaís de França Rosa Soares. Thaís, certo. Temos aqui o Leonardo Pontes. Leonardo Pontes, certo. A Maria Eduarda de Souza Dias. Maria Eduarda, certo. E o Alex Gabriel de Cristo Agner. Cadê o Alex? Ah, muito bem. Aí tem o Vitor, desse grupo também. Ah, entrou o Vitor? Esse grupo entrou o Vitor Cauã Schwenk da Silva? Cadê o Victor? Victor. Oh, Vitor. Não é Victor. Vitor. Vitor. Certo. Muito bem. Vamos lá. Então, vocês são do Fenologia do Arroz, não é isso? Do arroz? Certo. Calma,
E os outros colegas, né, que estão ouvindo, por favor, preciso de silêncio para eu conseguir ouvir os colegas que estão apresentando, tá bom? Sim, se puede. E aí, vocês viram alguma coisa sobre a importância do arroz para o Paraná? Sim, vocês sabem um pouco da... Quando vocês estavam pesquisando, viram um pouco... Por que o arroz é importante para o Paraná? Da cultura do arroz, isso. Do que vocês pesquisaram aí, vocês conseguiram ver, assim, qual a importância? Tá, a gente vai conversar aqui na próxima aula sobre isso. Muito bem, muito bom ouvir vocês. Parabéns, grupo. Parabéns, gente. E aí, temos mais algum grupo para apresentar? São 3 grupos nessa primeira aula, né? Já tivemos aqui o arroz e o feijão, o que estão na mesa conosco, né? No dia a dia, arroz e feijão. Quem mais vai aparecer aí? Cadê o próximo grupo? Mais alguém, gente? Vai apresentar agora ou vamos apresentar depois? Próxima aula. Eu preciso do terceiro grupo. Cadê o terceiro grupo? Senão, na próxima aula vão ficar 4 grupos. Será que vai dar tempo de todos apresentarem na próxima? Na... Dois grupos só para a próxima aula? Gente, vocês preferem fazer uma prova escrita aí? É sério? Do que apresentar, falar um pouco do que vocês estudaram? Hein, gente? Vocês preferem fazer prova sem consulta do que apresentar um trabalho falando um pouco do que vocês pesquisaram? Essa parte que vocês fazem de pesquisar, de procurar, é muito importante para a formação de vocês, gente. Porque essa é um dos aspectos que a gente acha importante na pesquisa. A parte de procurar, de ler, de se inteirar. Isso faz parte do aprendizado. E vocês, quando estão pesquisando, vocês vão vendo aquelas culturas que a gente viu e alguns
pontos, né, em relação à fenologia, em relação a todas aquelas culturas que a gente trabalhou, inclusive do Pocan na semana passada, entendeu? Então, sim, é importante que vocês façam que esse trabalho de pesquisa é importante para o aprendizado de vocês. E vocês serão técnicos em agronegócio. Vocês serão a cara da empresa que vocês vão trabalhar, né? Não sei se vocês vão trabalhar em laboratório, eu não sei se vocês vão trabalhar como consultor técnico, eu não sei se vocês vão trabalhar em agroindústria, em que área que vocês vão trabalhar. Mas o que eu sei, de fato, é que vocês precisam se preparar para estarem à frente e vocês serão a cara da empresa. Então, vocês precisam se preparar desde já. Então, essas apresentações vão preparando vocês para lidar com o público, porque vocês vão lidar com o público que eu não sei quem vai ser. Pode ser uma empresa internacional, pode ser um mercado local, mas vocês precisam. Então, olha, os grupos que não apresentarem hoje vão ter que fazer uma prova formal, e eu vou alinhar a data, sem consulta, que vai valer esses primeiros 2 pontos. E vai ser dos conteúdos que a gente trabalhou, que são todos os tipos de fenologias. Então, assim, se alguém ainda estiver disposto, eu realmente gostaria que os outros grupos pudessem apresentar, tá? Talvez hoje não dê, agora essa primeira aula talvez não dê tempo de concluir, porque ela termina parece que 1h50, não é isso? É 2 horas. Então, se tiver mais um grupo que possa apresentar, eu acho que ainda dá tempo, são 1h43 agora. Tem mais algum? Para a gente ficar só com poucos grupos no próximo. Sério? Não mais nenhum grupo? Então, gente, eu gostaria de parabenizar os primeiros grupos que fizeram, né? Eu acho que a proposta é essa mesmo, a gente se propor, a gente ir para frente, a gente mostrar iniciativa, né? Gostei muito da dicção de vocês, né? E vocês precisam estar à frente, né? Em qualquer coisa que vocês forem trabalhar na área, eu não sei se todos vocês serão técnicos, vão seguir a área, né? Ou se vão querer fazer nível superior, vão querer ser, quero ser veterinário, quero ser agrônomo, quero ser engenheiro, né? Ou se querem seguir essa área. Só que o conhecimento nunca é perdido. O conhecimento nunca é perdido. Tudo que vocês estão aprendendo é a única coisa no mundo que a gente leva. É o que a gente aprendeu. Então, assim, mesmo que não queiram seguir, que vocês aprendam, né? Que levem esse aprendizado, tá? E a inteligência agro, gente, é uma das inteligências, do grupo de inteligências que a gente denomina as pessoas, certo? Então, a inteligência agro é sim a pessoa que lida com a terra, a pessoa que lida com plantações e tudo, é um tipo de inteligência, certo? Que está dentre os tipos de inteligência. Então, não é só quem é bom em matemática, quem é bom em português ou outras áreas. Quem é bom na área agro também tem o seu tipo de inteligência e que é muito válida, certo? Então, tá, vou parabenizar os grupos que apresentaram, mas eu não queria fazer as considerações agora, certo? Mas eu vou fazer só uma consideração em relação ao grupo do arroz, né? Então, assim, o arroz, gente, a gente estudou a soja, né? A soja que a gente trabalhou é muito utilizada, assim, para exportação, né? O arroz que a gente produz no Paraná... Opa, temos um grupo? É o grupo do arroz. Então, gente, o arroz que a gente produz aqui na nossa terra, né? Vai tudo direto para nossas mesas, né? Para as mesas do paranaense. Então, principalmente o consumo local, né? Então, esse é o grupo do tomate?
Ah, grupo do tomate, vamos lá. Grupo do tomate. Então, temos a Luciane. Vamos ver, deixa eu pegar aqui a chamada novamente. Temos a Luciane Aparecida Lourenço Leal. Luciane, certo. Temos aqui o Adson. Adson Tainã, do Carmo Santos. Adson. Temos o José Augusto da Costa Moura. José está aqui. E temos o Felipe Gabriel Aparecido Silveiro. Felipe, muito bem. Então tá, vamos começar então, quero ouvir vocês. Vamos falar sobre o tomate. Colocou mais um integrante no grupo? Luiz, vamos ver. É o Lois. Deixa eu ver aqui. É o Lois Gustavo do Santo Rosa? Cadê ele? Lois, tá. Tá bem, vamos ouvir o grupo do tomate. A fenologia do tomate é um estudo das etapas de crescimento e desenvolvimento do tomate, desde a semente até a produção de frutos. Esse crescimento é importante para os agricultores acompanharem a plantação e realizarem os cuidados necessários em cada fase. A primeira etapa é a germinação, quando a semente absorve a água e começa a brotar. Nessa fase surgem as primeiras raízes e pequenas folhas, que ajudam a plantar a planta e iniciar seu crescimento. Depois que ocorre o crescimento definitivo em que o tomate cresce mais rápido, ocupa pintas mais fortes, aparecem novas folhas e experimentam para observar diferentes efeitos. Em seguida, acontece a floração, abrem os ciclos de as flores tomateiras e essas flores são fundamentais porque agora a polinização dão origem ao fruto e não perdem outra reserva. Na fase final, os tomates aumentam a polígono do leitor e chegam ao ponto de maturação. Quando estão maduros, podem ser colhidos para o consumo ou comercialização, garantindo o alimento e a renda para o produtor. Muito legal. Falaram um pouquinho de comercialização. Muito bem, parabéns, grupo do tomate. Parabéns para vocês, viu? Cadê as palmas dos colegas? Parabenizar os colegas. Isso, gente. Então, gente, temos que valorizar os nossos colegas, os esforços que eles fazem, né? Para participarem e se engajarem nas atividades. Gostei muito de ouvir vocês, né? Gostei que vocês pesquisaram, olharam. E eu espero que os 3 próximos grupos estejam prontos para a próxima aula, certo? Para as próximas culturas, né? Temos mais 2 ou 3 para a próxima aula, não é verdade? Então, gente, então eu estava falando com a turma do arroz, né? Que eu estava falando que a maioria do arroz que a gente produz aqui, gente, na nossa região, é consumido praticamente aqui no nosso Paraná, né? Então, o feijão também, né? Tem uma parte do feijão que a gente consome aqui, certo? E as considerações finais eu vou dar na próxima aula, quando os próximos grupos apresentarem, certo? E eu vou falar rapidamente dessas fases fenológicas que vocês apresentaram, né? Só a modo de revisão, né? Só para a gente rever rapidamente, tá bem? Como não tem mais nenhum grupo para apresentar, e
a gente está próximo do fim da aula, que eu não vou falar, não vou fazer as considerações agora, porque eu vou esperar os próximos grupos apresentarem. Então, eu vou encerrar a aula um pouco mais cedo, certo? Então, com esses 3 primeiros grupos que apresentaram, e na próxima aula, assim que os outros grupos apresentarem, aí eu faço considerações gerais, tá bem? Pode ser assim? Combinado? Adorei ouvir vocês, viu? Adorei ouvir vocês, ver que vocês se articulando, falando, ouvindo. Eu também quero essa parceria, assim, eu e vocês. Eu quero ouvir vocês de vez em quando, ou propor mais trabalhos, eu quero ouvir vocês mais vezes, tá bom? Então, até daqui a pouco. Boa tarde a todos. Vamos para mais uma aula de Gestão e Agricultura. Hoje estamos com a apresentação de fenologia dos alunos. E faltam 3 grupos, na verdade, né? Já foram os grupos de feijão, tomate e arroz. Quem vai ser o grupo que vai se apresentar agora? Qual é a cultura? Certo. Já não tem nenhum pronto ainda? Vamos 3 grupos se apresentar? Teremos os 3? Vamos conferir aqui a lista, ver quem são os alunos. O teu som é muito ruim. O meu som tá ruim? Hoje? O teu som é ruim. Meu som é ruim? Por que será? A gente vai ter que pedir pro pessoal dele aqui que consegue melhorar esse som, porque é muito ruim. Eu não sei o nosso aqui, mas o de vocês aí eu não. Vocês estão ouvindo, não estão me ouvindo bem, é isso? Tá saindo como o som? Faz um eco na tua voz, tá? Eita, tá, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Por que está acontecendo isso? Vocês estão me ouvindo muito bem? Baixo, alto, agudo, grave? Oi! Ah, tudo bem, Gislaine? Boa tarde. Tudo bem? Nós estamos com 3 professores aqui na sala. Tem a doutora Sheila, deu oi, doutora Sheila. Oi, tudo bem? Boa tarde. Todo mundo quer assistir a apresentação dos alunos? Que honra! Aí eles estão com a coordenadora aqui na sala e eu estou aqui fora. E temos uma tia aqui também que nos ajuda. Nós estamos sempre. Oi, boa tarde. E esses alunos já estão prontos? Quero ouvi-los. Quero ouvir a voz de vocês. Cansei de falar. Cadê vocês? Tá saindo eco mesmo? Não. Tem uma lâmpada piscando. Sim. E aí, com quem estamos aqui? Que grupo é o que vai se apresentar agora? Mas está faltando um grupo para pegar água ali. Qual que é o tema de vocês? O algodão. Do algodão, vamos ver. Tá. Do algodão. Temos a... Vamos lá.
Temos a Renata Schleider. Essa? Desculpa se eu não souber pronunciar direito. É Schleider? Schleider. Certo. Schleider. Renata Schleider. Temos o Abdian Ferreira da Silva. Abdian? Certo. Temos a Ariane Felipe Galvão Pontes. Ariane, muito bem. Temos a Jennifer da Silva Nicolau. Jennifer. E temos o Elandro Tibler Barbiot. Se eu não souber pronunciar, pode me corrigir, viu? Eu não... Talvez esse nome seja francês, né? Parece um nome francês. Barbiot. Falta só o Abdian. Como é que vocês chamam? Abdian. Chegou o Abdian Ferreira da Silva. Se apresente. Abdian, é você? Certo. Abdian, certo. Abdian. Vamos lá. Fenologia do algodão. Certo. Quando terminou? Parabéns! Palmas para os colegas! Cadê vocês dando as palmas para os colegas? Gente, vocês viram alguma coisa sobre a importância do algodão para a economia do Paraná? Não, a gente vai conversar sobre isso. Tá bem, então. Parabéns, parabéns, parabéns. Cadê as palmas dos colegas? Fenologia do algodão. Tá. Qual é o próximo grupo? Cana, mandioca. Who's the next?
Cana, mandioca. Qual dos dois? Vou apresentar primeiro. O grupo 1 da cana-de-açúcar não veio, são Eric, Thiago, Kleber e Daniel. Ah, não veio? Não vieram? Esses faltaram a aula, então. Olha só, confere lá. Os dois, Feijão, Isadora, Adriane, Natália, Caíto, Pietro, ok. Certo. 3, mandioca. Bruno, Maurício, Vitor, Luiz. Não, o Luiz já se apresentou no outro. O Vitor apresentando no outro. O Luiz também apresentou no outro. Isso? Então, a mandioca ficou o Bruno, o Maurício e o Ariel. Não fizeram, né? Eles não vieram no dia na quinta-feira, eles podem apresentar amanhã? Amanhã tem aula. Tá, amanhã vamos poder apresentar, mas a gente vai tirar uma porcentagem da pontuação, né? Porque não é justo com quem estava pronto para hoje. Certo, gente? É que nós tivemos aqui no dia chuvoso na quinta-feira passada, então nós não tivemos transporte escolar, eles não vieram por causa do transporte escolar. Eles estão sem transporte desde a semana passada, é isso? Hoje também não tiveram? Que dia que você passou o trabalho? Foi na quinta-feira, né? Foi na quinta, foi. Eles faltaram. Ai. Tá bom. O grupo 4 do tomate apresentou. Apresentou, sim, o feijão, ou o algodão e o arroz. Aí o grupo 5 apresentou e fez também. Ok? Fechou? Fechou. Então faltou só a mandioca e a cana-de-açúcar. Nenhum dos dois apareceram. Quer dizer, a mandioca tem alguns alunos, mas não estão todos aí, não é isso? E a cana-de-açúcar eles faltaram mesmo à aula. Não vai vir amanhã? Ah, vai vir, então beleza. Só apresenta amanhã daí. Bom, tchau. Então, gente, vamos voltando aqui para a gente falar um pouco sobre esse... Eu pego o caderninho e trago a professora para você. Então, por que eu passei esse trabalho para vocês, né? Para a fenologia. A gente vai encerrar esse ciclo da fenologia, que a gente trabalhou várias culturas aqui, trabalhamos soja, trabalhamos... O que mais trabalhamos aqui? Até o pocã falamos semana passada, lembram? Falamos sobre trigo, falamos então várias fenologias, certo? Esse conteúdo de fenologias vai cair na primeira avaliação de vocês, que estava marcado aqui está marcado para a segunda semana de junho, pós o feriado. Então, eu sei que vocês vão passar o feriado do 4 de junho estudando para a prova de gestão e agricultura, certo? Então, a gente encerra fenologia nessa aula de hoje. E a partir da próxima aula, a gente já vai dar início àquela primeira aula que a gente falou sobre os ciclos, né? Desde antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira, né? Então, a gente vai estar já dando um novo assunto para a segunda prova, certo? A partir de amanhã. E toda essa parte de fenologia que estudamos, das culturas que trabalhamos, a gente vai cair na primeira prova, certo? Essa atividade em grupo que vocês fizeram hoje vão contar nos primeiros 2 pontos da atividade para vocês. E a primeira prova vai valer 3 pontos dos primeiros 5 pontos da nota da disciplina, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer um checklist do que vemos hoje, né? Então, começamos falando sobre... Não lembro exatamente a ordem que falamos, né? Mas vamos falar um pouco aqui trabalhamos hoje agora, esses 2 últimos grupos, o algodão, né? Então, o algodão, de todas essas culturas, é uma das culturas mais sensíveis, né? Em relação ao solo. Ela é sensível à acidez, né? Às várias características relacionadas ao solo. Então, é uma cultura que exige alta fertilidade, né? Então, e precisa a gente faz um manejo a gente coloca vários nutrientes no solo, né? Em todos os outros, tanto no algodão quanto nas outras culturas, nitrogênio, fósforo, potássio. E no algodão a gente também coloca boro, né? E o boro é para a fase de florescimento dessas maçãs do algodão. Então, o manejo do algodão é muito sensível, porque é praticamente uma cultura muito sensível a insetos, né? E a pragas. Então, tem que ter um cuidado muito grande, né?
apesar de todo o trabalho, né, de fazer um transgênico resistente a pragas, a doenças, ainda se tem muitos desafios com relação a essa cultura, certo? O que mais trabalhamos hoje? Então, falamos sobre o arroz, né, gente? Falamos que o arroz é uma das culturas que a gente trabalha bastante para consumo local, né? Então, a gente viu as fases, né, dela, né? É uma cultura, né, que é muito importante o manejo de água, né, na questão do arroz. Então, a água acaba sendo também, além de irrigar, ela também acaba sendo um protetor contra pragas, né? E ela também recebe todo o tipo de acompanhamento, né, para adubação com relação a potássio, nitrogênio, e a gente tem que fazer o manejo controlando tanto doenças quanto pragas, né? O que mais vimos hoje? Não vimos a cana-de-açúcar, vamos deixar para a próxima. Vimos sobre o feijão. O feijão é uma alta produtividade no Paraná, né? O feijão é uma cultura que é uma potência na região do Paraná. Então, e temos um feijão aí, o feijão carioca, mais utilizado, mas também produzimos bastante o feijão preto, né? Então, vimos o feijão, a gente já trabalhou algumas culturas, né? O feijão parece muito, uma das culturas que a gente trabalhou. Ele tem, no cotiledone dele, né? Que aquela reserva energética inicial para germinação, né? Ele já tem uma quantidade muito grande, né? Para ajudar ele a florescer, né? E temos que ter muitos cuidados no manejo, né? Na adubação com fósforo, nitrogênio e potássio. Então, continua na relação do manejo de pragas, né? Em um período crítico. E o que mais vimos? A gente vai falar mais do manejo, porque a fenologia a gente já trabalhou e a gente pode eu posso até fazer como é que eu posso dizer? Um resumo geral, né? Porque a gente trabalhou várias fenologias esses tempos. Mandioca não trabalhamos hoje, vai ficar para a próxima aula, né? Algodão, o arroz, falamos, e o tomate, né? O tomate, gente, é uma das culturas top 3 no Paraná, certo? Ela é destaque no cenário nacional, então ela só perde para São Paulo e Minas Gerais, né? Então, o tomate é uma cultura muito rentável na nossa região, certo? E vimos também, vocês falaram também sobre a fenologia, a parte de crescimento de plantas, né? O manejo, o tomate, no manejo, ele precisa de solos bem profundos, né? Para a sua cultura. Eles fazem em relação ao pH, eles controlam bastante, então eles preferem um pH com uma acidez, né, entre 6 e 6,5. Então, é uma das coisas que a gente vai estar monitorando dessa cultura. E adubar, colocar o cálcio, o magnésio, né? Muito cuidado, nitrogênio, fósforo E o cuidado com o manejo das doenças, né? Na rotação de culturas, o ponto de colheita. Evitar, quando você for plantar o tomate, né? Evitar algumas outras culturas, né? Onde teve jiló, batata, pimentão, né? Porque para evitar muitas questões de competição entre elas. Faltou alguma que eu não falei das que trabalhamos? Não? Faltou? Tá. Então, quero parabenizar vocês pelo trabalho, né? A gente termina hoje, a gente termina esse ciclo de fenologia, certo? A nossa primeira prova vai ser na segunda semana, né? Temos ainda 15 minutos, talvez dê para iniciar o assunto de amanhã, né? Será que dá? Hein, gente? Cadê vocês? Estão aqui comigo ainda? Talvez dê para a gente iniciar o assunto de amanhã, para a gente ver o que a gente vai trabalhar, já que temos ainda alguns minutos, certo? Quero parabenizar você pelo trabalho. E a partir daqui a gente vai
Ai, não estou conseguindo aqui. Só um minuto aqui. Só um minutinho aqui. Tudo bem aí? Vamos voltar? A gente concluiu os trabalhos e a gente vai dar continuidade, né, ao assunto que a gente já vai dar a partir da segunda prova, que a gente vai falar daqueles segmentos, né? Vocês lembram que na primeira aula a gente trabalhou sobre o ciclo do agronegócio e falamos dos segmentos antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então, a partir dessa parte, a gente não vai trabalhar mais a fenologia, né? Esse ciclo de fenológica, a gente vai começar a conhecer esses segmentos, certo, gente? Então, vamos iniciar conhecendo alguns segmentos antes da porteira e vamos continuar aqui, certo? Então, a gente vai conhecer alguns segmentos e alguns insumos agropecuários que a gente vai utilizar na agricultura, certo? Depois eu passo esse vídeo. Então, todo e qualquer segmento que entra no universo, né, agropecuário é denominado insumo. Ou seja, tudo que vem antes de produzir, antes de você produzir que você está produzindo o alimento, você coloca esses insumos, que a gente citou hoje aqui, né, gente? A gente citou somente sementes, insumos, para a melhor produção, né? Do alimento que a gente está produzindo. Então, como em qualquer sistema de produção, o insumo é uma etapa muito importante na produção, né, agrícola, e na questão agropecuária a gente também não é diferente. Então, a gente vai ver a importância desses insumos utilizados, né, nesse meio de produção importante. Então, no universo agropecuário, você tem aí esses insumos que têm esse papel crucial, né? Ele tem uma vasta gama, desde máquinas até vários produtos veterinários que são utilizados, certo? Então, tem uma relação entre esses fabricantes, né? Os fabricantes de insumos, os fabricantes de produtos veterinários e os produtores que estão trabalhando na produção, né? Na terra ou no ciclo do pecuário, certo? Então, há um destaque na importância desses elementos para o sucesso da produção, né? Então, o insumo tem uma importância extrema nessa parte aí para poder garantir que a produção seja efetiva e com qualidade. Certo, gente? Então, na parte de insumos, nós também utilizamos algumas máquinas, né? Implementos e equipamentos. São as máquinas agropecuárias, como alguns tratores, né? Que a gente utiliza na colheita, na adubação, na parte geral aí, colheitadeira e motores. Então, esses são implementos específicos para otimizar essas operações nas escalas das atividades agrícolas, né? Então, são essas máquinas que a gente utiliza, né, para fazer a colocação desses insumos, essas sementes, né? Ajuda muito na parte de adubação. Água, gente. Água é crucial, né? O que é uma atividade agropecuária sem água? Então, assim, apesar de subestimada, né, a água tem uma relevância imensa com essa atividade agrícola, né, gente? A água, a gente está num período, assim, climático de muita escassez, né? E, inclusive, toda a cadeia de produção, não só agropecuária, mas toda a cadeia de produção mundial tem que estar agora fazendo se estruturando para lidar com essa escassez e vendo manejos, né, para não faltar a água. Então, a legislação e a gestão são cruciais para preservar a água, gente, que a gente tem que preservar, né, a fonte de água, não só a água que a gente utiliza na agricultura, mas a água que é gerada, né?
Então, por isso que tem todo esse pensamento ambiental do cuidado, né, com não poluir rios e toda a cadeia de produção de água, né, rios, mares, lagoas. Então, entra aí também uma consciência ambiental. A água é muito importante para a atividade agrícola e a gente tem que também ter uma importância ambiental com relação à utilização e ao manejo da água. Certo, gente? A gente utiliza também na parte várias fontes de energia, né? Então, são várias fontes energéticas que a gente utiliza para a produtividade, e uma delas é a energia solar, a energia eólica, que são consideradas as energias mais renováveis, né? São as energias mais limpas e que não poluem o meio ambiente. Então, a gente hoje está buscando cada vez mais a produção de energia gerada de tecnologias limpas, né? Temos a energia hidráulica, né? Tem o biogás, que também é uma energia atual e muito utilizada, vários tipos de estruturas agrícolas, né? Vários tipos de manejo de plantas para utilização de biogás. E temos a energia térmica, né? Dos resíduos. Então, essa produção de energia a partir de resíduos, né? Da biomassa, energia eólica, energia solar, vai gerar uma energia limpa, né? Uma energia que não está poluindo o meio ambiente. E é principalmente essas energias que a gente tem que buscar para a nossa produção agrícola, certo, gente? Talvez algumas delas, na implantação, vocês tenham um custo mais alto, mas em produção, a nível geral, né? A nível global, vocês têm uma produtividade muito boa, certo? Então, vocês utilizam também, né? A gente falou agora, quando a gente estava falando de findologia, né? A gente utiliza vários aditivos, né? Para ajudar, né? O solo. E uma delas é a cal, né? Para realizar a calagem. É um dos insumos que a gente utiliza na agropecuária, certo? Então, vai ajudar na correção do solo, né? E é um dos principais insumos que a gente vai utilizar na lavoura. Essa é uma reportagem aí, eu não vou poder passar aqui para vocês, né? Mas eu tive, a partir de ontem, o acesso às plataformas do Classroom e eu vou passar as aulas e as gravações para vocês, tá? Eu não estava tendo acesso antes, mas a partir de ontem foi disponibilizada e eu vou estar atualizando para vocês todos os slides e as gravações das aulas para vocês estarem acompanhando, certo, gente? Então, além do cal, vocês lembram outros tipos de insumos que a gente pode utilizar? Que a gente usa para corrigir o solo? Vocês têm alguns que vocês podem citar aí para mim? O que é que vocês usam aí para corrigir o solo, além do cal, hein? Me contem aí. Como é que você faz para corrigir o solo, gente? Vocês usam o quê? Hein? Quer colocar aí no chat? Que eu não estou conseguindo ouvir vocês. Tá bem baixinho, parece ali. Vocês usam o que mais para corrigir o solo, além da cal, gente? Estão cansados, já? Iniciando a semana, estão cansados já? Tá, vamos conversar sobre isso. Então, a gente usa, além do calcário, né? O cal, a gente utiliza gesso, né? Utiliza adubos. A matéria orgânica, a gente tem trabalhado muito para utilizar a matéria orgânica para ajudar, né? Para corrigir e para adubar o solo. Então, esses fatores ajudam bastante na correção das deficiências do solo, né? Então, proporciona essas condições ideais para a gente desenvolver essas culturas, né? As culturas que vocês vão trabalhar, né? Então, qualquer uma que seja a cultura agrícola que vocês vão trabalhar, vocês precisam fazer esse corretivo, vocês vão ter que fazer colocar adubo, colocar nitrogênio, fósforo, né? Todos esses
para poder garantir a boa qualidade do solo e ter uma boa plantação, tá? No final. Então, vamos conhecer alguns, né, gente? Um deles são os fertilizantes, né? Os fertilizantes, eles são utilizados durante o preparo do solo, né? Então, eles também são utilizados nas adubações de manutenção e nas pulverizações foliares, né? Então, é vital ele ter essa eficiência, análise de custos, né? Que vai ajudar na decisão dos produtores. Faltam 5 minutos para o término da aula. Eu não vou conseguir terminar essa aula toda, mas a gente vai continuar amanhã, porque ainda tem uns grupos para apresentarem. E aí amanhã eu concluo essa aula e a gente vai continuar falando sobre esses insumos agrícolas e no final a gente vai fazer uma atividade juntos, tá? Sobre esses insumos. Então, no final da aula de amanhã, a gente vai terminar esses slides e fazer uma atividade, depois da apresentação de vocês, tá bem? Então, é isso. Desejo uma boa tarde e até amanhã.